Matei na esfregada. O Júlio tá meio rouco, né? Tá não? Hã? Convidar a todos a vocês abrirem comigo no Salmo 139. Salmo 139 é a porção que o Senhor nos deu na noite de hoje. Quantos acharam aí? Diga amém. O título dessa mensagem é impossível se esconder de Deus. E antes de nós lermos, eu gostaria que você curvasse suas cabeças. Nós vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te damos graças, te bendizemos. Obrigado por nos trazer até aqui, Pai, na noite de hoje. Obrigado por nos livrar, Pai, do mal, das intenções, Pai, malignas que querem nos assolar, desanimar. Obrigado, Pai, pela Tua destra continuar nos sustentando, Deus. Continuar nos conduzindo. Não somos merecedores, mas assim a Tua misericórdia tem nos alcançado. E nós queremos Te dar graças, Pai. Obrigado por nós estarmos em comunhão nessa noite, na Tua doce presença. Toma a nossa mente, Pai, toma o nosso coração nesse momento. Senhor, nós precisamos de Ti, Pai. Nós somos dependentes dessa palavra. Nós somos dependentes da Sua presença. Nós somos dependentes dos Seus conselhos. Nós dependemos dessa destra nos guardando. Nós dependemos, Pai, de que o Senhor esteja, Pai, em nome de Jesus, iluminando, Pai, o nosso caminho. Nós dependemos nessa reunião de que seja a Sua sabedoria do alto, Pai, que seja o Seu Espírito Santo a nos convencer, porque sozinhos nós não podemos nada, Pai. Aliás, sozinhos nós já até tentamos muitas vezes, mas nós sabemos bem aonde nós fomos parar. Muitas vezes nós quisemos, Pai, nos esconder de Você, mas é impossível, Pai. É impossível não atender o Seu chamado. É impossível continuar caminhando como se nada tivesse acontecendo. É impossível quem já experimentou essa presença viver fora dela. É impossível, Pai. Não conseguimos ser indiferentes, Pai, quando tivemos experiências contigo. Por isso, em nome de Jesus, mais do que um tempo de reunião, Pai, seja um tempo, Deus, em nome de Jesus, de um despertar nos nossos corações. Eu repreendo aqui, Pai, em nome de Jesus, toda ação que é maligna, toda ação que é satânica contra mentes e corações, tudo que vem para confundir nesse momento, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Aqui nós liberamos um ambiente de graça, aqui nós liberamos um ambiente, Pai, onde a Sua paz, que excede o entendimento, toma conta desse local, aonde vamos conhecer mais da Tua palavra, e que essa palavra fará diferença no nosso caminhar, em nome de Jesus. Você crê e diz amém, irmão? Amém. Salmo 139, versículo 7, nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 10, e está escrito assim: para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde eu fugirei da Tua face? Se suba aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, ou em algumas traduções inferno, lá está também.
Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Num resumo geral, irmão, Salmo 139 fala daquele Deus que conhece, que sonda o meu e o seu coração, melhor do que eu e você. Conhece o nosso coração, que está presente em qualquer lugar que nós estejamos, lá a presença dele está. Um Deus que tem os nossos destinos gravados na palma das suas mãos, e um Deus também que vai destruir o pecado no meio do universo, o pecado numa forma global também. Esse Deus que é misericórdia, é amor e que também é justiça. Sem dúvida nenhuma, é um dos mais notáveis cânticos ou hinários sagrados dessa parte de músicas da Bíblia, um dos mais citados. Um cântico que vai expressar quem Deus é, os seus atributos, o Deus onipresente, onisciente, onipotente, o Deus grandioso, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que, num certo momento, ele vai dizer que é incompreensível a nossa mente. Por isso, às vezes, você vê questões teológicas que andam anos e ninguém chegou a uma resposta. Por quê? Porque o que ele queria revelar está revelado nessa palavra. Mas também o que ele não quis revelar, ninguém pode compreender. Quem pode compreender a mente do Senhor? Nós podemos ter um discernimento em parte, como Paulo disse, através do Espírito Santo que habita em mim e você. Amém ou não amém? Então, em parte, nós podemos ter essa compreensão. Pode deixar o Theo andar. Eu só queria que vocês não perdessem a atenção por causa disso. Amém? Se Jesus falou, deixe vir as minhas crianças, eu vou dar um chute no Theo daqui? Não tem como, né? Deixa ele. Só ali tem que ficar atento. É tocar a bateria, Theo? Só não percam a atenção, irmão, porque Deus quer com você aqui e Deus trouxe para você nessa noite, amém? Às vezes as crianças vão andar, criança pode, se for adulto, eu mando um anjo aí, irmão. Tá? Aí a gente, né? Samuel Hensley, ele disse o seguinte, eu creio que a gente tem que pegar isso para mim, eu tenho que pegar isso para mim, você tem que pegar isso para você, irmão, em nome de Jesus. Ele falou assim, esse salmo aqui, 139, ele deveria ser abordado pelos cristãos, eu e você, ele deveria ser abordado pelos cristãos como Pitágoras abordou a regra áurea dele ali. Como que ele abordava? Todas as manhãs e todas as noites, repetidas vezes, todas as manhãs e todas as noites, forma repetida. Por quê? Porque aquilo que é importante, irmão, para você precisa ser exercitado. Aqui está o Vinícius, músicos, e às vezes a gente vê o músico tocando um instrumento, solando, que coisa linda, maravilhosa, mas ali tem dom? Tem, mas também tem o que nós chamamos de o milagre da repetição. São 7 horas de estudo por dia, 8 horas de estudo por dia, e você vê uma grande execução musical, aquele solo que tira o fôlego, não tem? É, mas existe o milagre da repetição. Então, se tem algo que é importante para você, se relacionamento é importante para você, precisa ser exercitado. Se realmente a família é importante para você, precisa ser exercitado. Se realmente a fé e o caminho de fé que você trilha hoje, você sabe da importância que isso tem diante dos dilemas da sua vida, isso precisa ser exercitado, ou nós vamos naufragar na fé. Podemos perder a família, podemos perder o emprego, porque não houve exercício. Agora mesmo, os mais novos aí passaram pela prova do Enem. Quantos exercícios para poder chegar até aquela data? Quantas e quantas repetições? Porque a nossa vida é uma prova. E a gente precisa se exercitar para estarmos fortalecidos diante das dificuldades. Ou senão as dificuldades vão acabar
nos sucumbindo, nos levando para onde nós não desejamos ir. Bom, nós lemos esses versículos aqui. Vou tirar esse álcool que daqui a pouco eu bebo álcool. É verdade. Mas a gente precisa compreender ele no todo. E se você ler comigo aí no versículo 1, vai dizer assim: Senhor, tu me sondas. E o quê? Vamos ler junto? 1, 2, 3 e já, vai. Tu me sondas e tu me conheces. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Nunca houve um momento em que fomos desconhecidos de Deus. Às vezes a gente tem algumas circunstâncias, alguns traumas na nossa vida que a gente fala: não, Deus não estava me percebendo nesse momento. Nós nunca fomos desconhecidos de Deus e nunca haverá um momento em que nós estaremos além da sua observação. Isso é bom nos momentos tristes. Isso é bom nos momentos em que a gente mais precisa daquele consolo e o abraço do Espírito Santo. Inclusive, eu quero externar aqui os meus sentimentos à nossa irmã Renilda, que perdeu a sua irmã. E como é importante nesse momento a gente saber que o Consolador está nos abraçando, irmão. Isso conforta a vida do cristão. Ele sabe que ele não está sozinho. Amém ou não amém? Ele sabe que tem um Espírito Santo e que faz ele continuar a vida dele, além daquela dor, mesmo sobre aquela dor. Mas, por outro lado, esses olhos atentos do Senhor também está nos momentos em que a gente não queria que tivesse. O momento que a gente cede à nossa carne. O momento que a gente cede às nossas tentações. O momento que a gente faz exatamente aquilo que a gente sabe que desagrada a Ele. Mas mesmo assim, é fato, lendo esse salmo, do Deus onipresente, que Ele também está ali sobre aqueles momentos. Por outro ponto, se você for ver, ele falou assim: o Deus, ele não falou o Deus que conhece todas as coisas, ele falou o Deus que me conhece. Vocês perceberam isso? Conhece todas as coisas. Não, Deus que ele traz para ele a relação com esse Senhor, com esse Criador de todas as coisas. Existe uma conexão íntima, e nela, irmão, é exatamente nessa conexão que está a minha e a sua esperança. Deus está seguindo, Deus está examinando, Deus está guiando as mais simples atividades da minha e da sua vida. Aqueles momentos que a gente está no dia a dia. Antigamente os mais velhos tinham o desenho do Pluto. Aí o Pluto tinha um Pluto branco e um Pluto vermelho, lembra disso? Quantas vezes no dia aí o Pluto, você já viu assim um Pluto vermelho? Faz isso, faz aquilo. Mas esse Deus, Ele continua nos guiando. Nós continuamos escutando palavras diante das sugestões que nós enfrentamos no dia a dia. Amém ou não amém? No verso 2, 3 e 4, ele vai dizer assim, acompanhem comigo: sabes quando me assento? Olha ele falando do cotidiano da nossa vida. Sabes quando me assento, quando me levanto? De longe penetras no meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece todas elas. Antes mesmo de eu falar, Ele já conhece todas as palavras que eu vou professar. Ele conhece a nossa conduta, conhece a nossa postura, conhece o nosso comportamento, todos os nossos pensamentos. Nós não caminhamos livre dessa inspeção, desse olhar do Senhor sobre as nossas obras, o que nós estamos fazendo. Nós podemos esconder de algumas pessoas o que nós falamos, o que somos, mas Ele sabe o que foi dito antes dessa palavra chegar na minha boca. Aleluia. Pode ser aleluia, também não.
aqui que está a questão do Salmo. Não tem como eu não falar uma coisa boba aqui, mas eu lembrei disso agora. Diante do que fazemos e falamos, eu estava vendo um meme que ganhou rápido, foi muito rápido. Teve uma entrevista de Danilo Gentili, do Xaropinho. Xaropinho, sabe? Aquele bonequinho. E ele estava lá, e o Ventrículo falando com ele: olha, a gente está aqui, mas isso aqui pode ser uma igreja, porque a igreja são essas pessoas aqui. Dependendo que elas, da religião, pode virar isso. É mesmo? E aí ele fala assim: e Deus está aqui? Aí o cara fala: Deus está aqui. Aí ele fala: tô ferrado. Aí o cara fala: não, mas se você se arrependeu e tal, você pode falar com ele. Já. Isso que está sendo falado aqui. Você pode falar com ele porque ele está ouvindo. Ele: Deus ouve tudo que eu falo? Aí ele falou: Deus ouve tudo que você fala. Aí ele falou: tô ferrado de novo. E ganhou um meme aí do Instagram, TikTok, o pessoal usando esse áudio. Explodiu, irmão. Por quê? Você já reparou que as coisas que ganham visualizações são as coisas que têm mais relação com as pessoas? Quando você fala de como a mãe te tratava, das frases da mãe, essas coisas que são comuns e que pegam ali a nossa infância, o que a gente viveu. Ele deu essa entrevista no Danilo Gentili e 2 dias depois isso estava em todas as plataformas digitais, todo mundo usando, porque é comum para todo mundo. Quando aquilo vem para mim, para você, se você for bem sincero, você vai falar assim: tô ferrado também. Por isso as pessoas compartilharam, replicaram, porque pega em alguma coisa lá no seu íntimo, que é uma verdade para você também. E eu estava lembrando quando eu leio que ele sabe, e ele está em todo lugar, e ele sabe do todo o nosso falar e de como nós vamos proceder. Então nossos caminhos, esse continuar da vida, eles não são tão confidentes ou tão sigilosos assim como nós pensamos. No verso 3, aqui diz: Deus conhece todos os nossos caminhos, não parte do nosso caminho, diz todos os nossos caminhos, tudo que nós fazemos. Uma vez eu estava conversando com um jovem cristão e ele estava arrependido de um pecado cometido. E ele falou assim: pastor, isso tem pelo menos uns 6 anos. Ele falou assim: eu caí de novo nesse pecado e eu estou muito triste, porque eu não quero viver assim. Eu sei quem Deus é para mim. Eu me sinto muito mal em saber que quando eu saí dali, ele soube o que eu fiz. Aí eu falei: olha, eu acho que eu tenho uma chave para você, porque Deus não soube quando você saiu dali, Deus estava ali. Ele tinha uma falsa impressão de que quando eu peco, o Espírito Santo não está aqui, Deus não está aqui. Eu falei: não, querido, Deus está em todos os lugares, sabe de todas as coisas. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Se os seus pais, os pais dele cristãos, pessoas sérias, que ensinaram com amor, com carinho, essa verdade para ele, se os seus pais estivessem naquela sala quando você teve esse ato sexual com a sua namorada, se eles estivessem sentados ali na sala, você tiraria a sua roupa, a roupa dela, e teria relação com ela? Ele tá maluco, pastor? Uma vergonha aí. Sério? Você não faria isso? Por quê? Tá maluco, pastor? Meus pais ali, respeito a eles. Aí eu falei assim para ele: irmão, quando você tirou a roupa dela, quando você tirou a sua roupa, o seu pai
estava sentado ali assistindo. Ele começou a chorar. Depois de um tempo, esse garoto, ele me procurou, ele falou: pô, pastor, tu me quebrou, hein? Toda hora que eu vou agora tirar a roupa, eu boto de novo, porque eu vejo ele ali sentado assistindo. Eu falei: é exatamente isso. Ele está em todos os lugares, sabe de todas as coisas. E se você considera ele como um pai, você vai ter o mesmo respeito e reverência que você, aliás, você vai ter mais do que com seus pais. É uma chave para algumas fraquezas nossas saber que Deus não vira as costas quando nós vamos pecar. Ele está ali. Ele continua ali. Talvez isso não nos envergonhe, mas talvez a gente faça isso sem qualquer problema. Talvez porque nós não o temos como pai. Talvez isso não traga vergonha. Talvez isso não seja uma quebra de respeito, mesmo sabendo que ele está ali, porque nós ficamos tão distantes desse relacionamento com ele que nós não o temos mais como pai. Sequer um tipo de relacionamento com ele. Nós não cremos que ele seja esse Deus do Salmo 139. Pode ser um Deus qualquer que se amolda às minhas vontades e às minhas fraquezas, mas não o Deus do Salmo 139, não o Deus da Bíblia e o Deus que ele deseja ser para mim e para você. Essa hora você dizia assim um amém bem alto. Diria. Porque eu falei que nessa conexão íntima aqui, tu me conheces, está a nossa esperança. Porque se nós estamos falando dele, que está olhando, que temos essas dificuldades, e todos nós temos, mas por que também é exatamente essa relação e essa conexão que é a minha maior e a sua maior esperança? Irmão, porque do mesmo jeito que ele vê a miséria do meu coração, a miséria das minhas obras, do mesmo jeito que ele vê a miséria dos meus pensamentos, ele também vê o arrependimento do meu e do seu coração. Da mesma forma, ele está olhando as lágrimas que caem diante daquilo que nós não queremos ser. Ele está ali. E também é por isso que essa conexão é a nossa maior esperança. Efésios no capítulo 1, no versículo 7 diz assim, coloca aí pra gente, Efésios capítulo 1, versículo 7. Nele temos redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Tem um sangue que nos purifica dos nossos erros, dos nossos pecados. Tem um sangue que nos cobre e faz justiça diante de Deus. Porque se essa justiça estiver, se esse olhar justo estiver sobre mim e sobre você, sem esse sangue a nos cobrir, irmão, justiça seja feita. O que nós merecemos. Mas no momento em que confessamos os nossos pecados, aquele que Provérbios, aquele que confessa, aquele que deixa, esse alcança misericórdia da parte de Deus. Ao mesmo tempo, esse está coberto por esse sangue que promove essa justiça. E é muito difícil quando talvez nós não temos como esse pai. Porque às vezes você está perdido quanto a essa relação, mas muitos não consideram mesmo, porque nunca tiveram esse relacionamento. E aí, em 1 João, no capítulo 3, você pode colocar aqui pra gente? 1 João capítulo 3, do verso 1 ao verso 3. 1 João,
no capítulo 3, do verso 1 ao verso 3, olha o que diz: vede que imenso amor nos tem concedido quem? O Pai. Às vezes a gente se relaciona com Ele como um Deus distante, mas eu quero te dizer, mais do que um Deus distante, Ele quer ser um Pai na sua vida. O Pai, a ponto de sermos tratados como filhos, a ponto, porque merecíamos zero, com as nossas escolhas erradas, pecaminosas, zero, mas a ponto de sermos tratados como filhos de Deus, e em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo o que tem nele essa plena confiança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Aqueles que entraram num relacionamento dele como um pai, ele vai ter dificuldade, irmão. Ele vai ter momentos em que, sim, ele vai errar, mas ele está lutando por uma purificação que não vem da força dele, da forma dele, mas é um fortalecimento do Espírito Santo, que é possível na minha e na sua vida, diante dos olhos deles que são santos. É possível, é possível, é possível trilharmos esses princípios, é possível seguirmos a sua verdade, é possível estarmos num caminho ao qual ele já deixou abençoado, chamado Cristo Jesus. É possível, porque Ele falou que é porque Ele que nos tornou filho, veio da parte dEle, pela graça, os Efésios vai dizer, pela graça, pelo meu amor, pela graça sois salvos, pela graça eu faço vocês filhos, e tenho o relacionamento de um pai zeloso com você. Essa é a vontade dele. Agora, eu quero entrar no versículo que a gente começou, e aqui, sim, é a nossa mensagem. 7:8, quando ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se subo nos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá tu estás também. Tá bom. É uma segurança para o filho saber que em qualquer circunstância o pai está com você. Amém ou não amém? Mas são muitas e muitas as vezes que nós não queríamos que ele estivesse lá. Como esses exemplos que eu dei aqui agora, são muitas e muitas vezes que nós queremos nos esconder dele. Lembra de Davi? Escondendo a face, não, Senhor, não me veja. Salmo 51. Não se esconder. Por quê? Porque sabe que errou, porque sabe que pecou. Eu não sou digno, eu não quero estar de frente, eu não tenho coragem de estar de frente com o Senhor. Agora eu te faço uma pergunta, irmão. Por que inúmeras vezes eu e você desejamos nos esconder de Deus? Desejamos fugir de Deus. Por quê? Alguns têm a minha idade. Hoje a galera não brinca mais disso. Hoje o pessoal brinca no FIFA online. Nem do lado o amiguinho dá pra jogar, irmão. É online, né, meu? Na minha época tinha pique-esconde, irmão. Bola na rua, a criança podia ficar na rua, podia ir para a obra, se esconder na obra, não tinha essa doideira toda hoje. Tem uns aí que brincaram muito também, polícia ladrão, pique-esconde. E tem gente que levava tão a sério o pique-esconde, Bernardo, que a brincadeira acabava, eu já estava em casa de banho tomado e a pessoa estava escondida ainda lá. Se meteu num buraco tão grande. Maraísa, eu lembrei, eu falei isso e lembrei dela. Ela uma vez teve isso, levava tão a sério, o pessoal já estava em casa e ela se meteu num buraco que
Ué? Não, filho, já foi todo mundo embora. Tem gente que está escondida até hoje. Da minha rua lá, né? É mole? É. Por quê? Porque na nossa brincadeira de criança, isso é possível. Mas na nossa vida com o Senhor, Criador de todas as coisas, não é. Olha aqui para mim. É impossível fugir do Senhor. É impossível se esconder da presença de Deus. Impossível se esconder. Agora, pastor, quais são os motivos que levam a gente a querer se esconder de Deus? Quais são os motivos que levam a gente a querer fugir de Deus? Um primeiro motivo que eu quero compartilhar com você tá lá em Gênesis 3, no versículo 8, e o pecado da desobediência. Desobedecer aquilo que ele ordenou. Isso nos dá logo um desejo de nós fugirmos dele, de nos escondermos dele. Por quê? Porque a gente sabe que a gente tocou no que não era para ter tocado. A gente sabe que a gente viu o que não era para ter visto. A gente sabe que a gente fez o que não era para ter feito. E logo dá uma vontade da gente se esconder, de não estar diante dos olhos santos dele. Gênesis, cadê? Olha aqui para mim, irmão, aonde tudo começou, no próprio pecado original. Olha aqui para mim. Hoje, às vezes já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com você, mas a primeira coisa que a gente faz quando a gente quer se esconder de Deus, quando a gente quer fugir de Deus, é começar a não querer também mais a comunhão aonde a presença dele é refletida. A gente começa a se afastar da comunhão. Por quê? Porque a comunhão me lembra a presença dele e eu não quero estar na presença dele. Eu sei que é importante a presença dele na minha vida, mas agora, diante da minha desobediência, diante de saber que eu estou nesse lugar ao qual ele não queria que eu tivesse, o pecado original, a queda do homem, vem à tona, aqui ó, no nosso coração. Olha o que fala Gênesis, logo depois da queda do homem. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Deus, Yahvé. Deus estava passeando pelo jardim que Deus estava passeando pelo jardim e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Deus falou: olha, vocês podem fazer isso, só não pode fazer isso, a árvore do meio. O que eles fizeram? Aceitaram uma sugestão maligna, caíram na tentação. Logo após isso, a primeira coisa que eles fazem é: eu preciso me esconder de Deus. Esse é um dos motivos ao qual nós fugimos da presença de Deus. A desobediência, aquilo que ele traçou para mim e para você, quem ele é para mim e para você, fazer exatamente o que a gente sabe que não agrada a ele, e isso nos trouxe consequências terríveis. Hoje, se a gente chora doenças, mortes, são consequências da queda do homem. Às vezes, na nossa loucura, a gente quer até culpar Deus, né? Mas Deus poderia evitar fome, mas Deus poderia evitar esse câncer, mas Deus poderia evitar mortes, mas Deus poderia evitar. Ali tudo era perfeito, irmão. Não era para existir fome. A comida vinha da terra. O homem não trabalhava, não plantava. Tudo perfeito. A desobediência trouxe as consequências que nós vivemos hoje. E talvez você pode pensar assim: pô, estou pagando um preço porque esse cara errou. Eu falo e peço para você olhar para trás na sua vida e ver se você foi perfeito. Se até os dias de hoje você nunca errou, então será que você faria diferente de Adão? Será?
Consequências que eu e você, ainda nos dias de hoje, irmão, continuamos colhendo quando nós escolhemos aquilo que escolhemos desobedecer a Ele. Consequências que ainda estão aqui e que nós estamos ainda vivendo. Mas por outro lado, irmão, Jesus veio como graça e misericórdia para mim e para a sua vida. Se tivemos essas consequências, tivemos também a misericórdia que vem da parte de Deus. A desobediência, ela tirou a vida de Adão e Eva. Tira e mina a minha e a sua vida, o desejo de viver, o nosso equilíbrio. São consequências de escolhas ruins que vem minando e mina a nossa família e mina o nosso relacionamento com o Senhor, nos faz escravos e prisioneiros dos nossos próprios desejos desenfreados. Essa é uma verdade da desobediência, mas por outro lado, um homem, cabeça de raça. Adão foi um homem cabeça de raça. Jesus foi o segundo Adão, o segundo homem cabeça de raça. Se, a Bíblia diz em Romanos, se no primeiro homem ele errou e por ele, para o pecado, entrou a morte na terra e colhemos essas consequências, no segundo cabeça de raça, esse foi perfeito. Se aquele primeiro homem errou com tudo no jardim, esse segundo no deserto, irmão, em nada aceitou a sugestão maligna, mas foi até a morte e morte de cruz, pagando o que eu e você deveríamos pagar. Ele foi até o final e mais do que isso, intercede em seu favor nos dias de hoje. Cristo Jesus. Se na desobediência tem morte, se na desobediência tem consequências que minam a nossa vida, na obediência nós vamos encontrar liberdade dessa escravidão. Na obediência nós encontramos a vida e a vida abundante em Cristo Jesus. É na obediência. Ele tem nos dado palavras, fortalecimento no Espírito Santo para que sejamos agora filhos da luz, filhos da obediência e não mais filhos das trevas. Nós não precisamos colher algumas consequências que nós colhemos ao longo da vida, não precisaríamos colher, mas aconteceu até aqui, amém, já aconteceu. O que importa é que de hoje em diante não sou mais filho das trevas. É que de hoje em diante eu posso chegar diante dele e eu não tenho mais o desejo de fugir, por saber, fugir da presença dele, por saber que desagradei com o que eu fiz ou com o que eu falei, com quem eu sou. Saber que eu posso estar sim diante dele, como está escrito, como um obreiro aprovado, do que não tem de se envergonhar diante dos seus olhos santos e que maneja bem a espada da verdade. A obediência, ela vai proporcionar isso. Uma outra razão, irmão, é quando nós não nos submetemos ao que ele planejou. Não sei se você já viu algumas histórias na Bíblia. Se você não viu, tem uma que é muito conhecida. Não sai aí dessa página não, eu vou abrir aqui. Mas que fala de Jonas a caminho de Nínive. E todos nós, desde lá da escolinha que as crianças estão lá dentro, conhecemos essa história. Alguns não conhecem. Para você que não conhece, eu vou falar só um pouquinho, mas o que eu quero trazer aqui é uma outra razão que nos faz, tem um desejo, como no pecado original, de nós escondermos de Deus, de nós fugirmos da presença dele. Jonas, no capítulo 1, no versículo 3, vai dizer assim: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, as suas passagens, embarcou naquele navio para ir para Tarsis com eles, para longe da presença de Deus. Não nos submetermos
ao propósito, ao plano de Deus para as nossas vidas, também vai nos colocar em navios de fugas nas nossas vidas. Nós vamos querer fugir da presença dele. Nós não vamos querer estar de frente com ele. Jonas foge. E eu não sei se você acompanhou aí, mas tem uma parte interessante que diz que ele vai para aquele porto e ele paga a sua passagem. Irmão, tem momentos da nossa vida, eu estou falando do que eu já vivi, tá? Tem momentos da nossa vida que a confusão espiritual, a confusão mental é tão grande dentro de nós, a bagunça emocional, ela é tão gigantesca no nosso interior, que a gente chega a pagar para estar longe de Deus. A gente paga para fazer uma viagem, a gente paga para não estar naquele lugar, a gente paga para não estar com aquelas pessoas, a gente paga para ir para longe, para não estar no ambiente que eu sei que eu deveria estar, aonde Deus planejou que eu tivesse. A gente chega a pagar, irmão. Ele pagou ingressos para poder entrar naquele navio e para fugir da presença de Deus. E num dado momento dessa viagem, preste atenção nisso, você que não conhece, principalmente, irmão, essa história aqui. O primeiro ponto é que essa a insubmissão dele acontece aqui no primeiro chamado do Senhor. Olha, preste atenção nisso. O primeiro chamado de Deus para ele, e tem uma insubmissão que faz ele fugir dali. Tá, ele foge a esse chamado. Qual é a consequência dessa insubmissão? A consequência é que no meio do caminho eles pegam uma forte tempestade, muito brava, muito vento, e aquele barco ia a pique, irmão. Fugir do propósito do Senhor é levar a mim e a sua vida a pique. É uma verdade. Quem pode competir com Deus? Quem pode lutar com Ele e sair vencedor? O propósito dele. Aí, sabe o que vai acontecer? Aqueles homens estão ali, eles estão vendo que aquilo não é normal. Uma tempestade dessa se levanta do nada, eles vão até ele e falam assim: meu irmão, qual que é a sua? Você vem de onde? Qual o seu nome? Você é de qual família? Qual é a nacionalidade? Quem que é você, cara? E ele vai falar assim no versículo 9: sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Talvez a gente está no meio dessa bagunça espiritual, irmão. A gente está fugindo de Deus, mas Deus ainda é o nosso Deus criador do céu e da terra. Essa ainda é a verdade do nosso coração, mesmo no meio dessas situações, mesmo no meio dessas tempestades. E aqueles homens ali, eles ficaram possuídos de raiva. Ele falou: meu irmão, o que você fez com a gente, cara? E agora o que a gente vai fazer? Ele sabia que ele estava fugindo da presença de Deus. Eu não sei você, irmão, mas eu tive essa experiência. Tinha pessoas que não tiveram as experiências que eu tive com Deus. Elas não criam em Deus da forma que eu cria. E eu lá, escolhendo fugir de Deus. Ímpios, pessoas que não carregam essa fé. Olhar e falar assim: Jefferson, até quando você vai lutar com isso, cara? Não tem jeito não, cara. Você, cara, você é de Deus, você é um cara. Falei, tá amarrado, meu irmão. Deixa eu viver a minha vida. Vai você, se converte lá. Vai você para a igreja. Eu quero fugir da presença dele. Por quê? Porque eu sei o lugar que eu estava. Eu sabia o lugar que eu estava. Eu quero mais é fugir. Pessoas que estão de fora falando assim: o que você fez? Que não era o Senhor deles. E eles falaram: olha, o que a gente pode fazer aí para resolver esse problema, para esse mar se aquietar? Essa tempestade aí. Ele falou: ó, tudo isso está acontecendo, fiquem tranquilos, é por causa de mim. Já sei disso. Tá.
E agora, o que a gente faz? Porque eles tinham medo também. Porque assim, eu vou tocar num cara que Deus tem um negócio com ele. Se eu jogo esse cara no mar aí, e aí Deus vai punir a gente também. Então eles estão perguntando para ele: meu irmão, como é que a gente procede? Esse Senhor seu aí, o que a gente vai fazer? E aí ele vai dizer assim: olha, vocês precisam me jogar no mar. Me lance ao mar e vai ficar resolvido para vocês. Só que no versículo 13 vai dizer assim: entretanto, os homens remavam, se esforçavam para alcançar a terra, só que eles não podiam, porquanto todo o mar se ia tomando cada vez mais tempestuoso contra eles. Quanto mais eles tentavam ajudar Jonas, mais o mar se levantava contra eles. Remavam, faziam esforço, e aí o navio voltava para o lugar aonde estava. Deixa eu só abrir um parênteses aqui com esse versículo para você, irmão, em nome de Jesus. Olha só aqui para mim: ainda que essa pessoa seja especial para você, seja importante para você, não se meta na repreensão de Deus com ela. Você vai se esforçar, você vai remar, você vai cansar, e o mar vai se levantar mais ainda e contra você. Então o que eu faço, pastor? É uma pessoa importante para mim, eu desisto? Não, você não desiste. Você faz o que tem que ser feito diante de Deus. Ele falou: lança ao mar. Então, lance ao mar. É isso que vai acalmar a tempestade? Então, que isso seja feito. No versículo 15, eles levam Jonas, eles lançam Jonas ao mar, e no mesmo momento a fúria do mar cessou, acabou. Uma chave aqui para mim e para você: lance ao mar. Tem coisa que a gente está lutando, e a gente talvez não faz o mais simples. Lance ao mar. Lance diante do Senhor, diante do propósito que Ele tem com aquela pessoa, diante do que Ele quer fazer. Confie. Ninguém pode vencer o Senhor, então coloque nas mãos dEle. Tem hora que a gente precisa parar de remar um pouquinho com as nossas forças, irmão. Tem hora que a gente precisa, colocar nas mãos dEle, lançar sobre Ele. Senhor, toma. O propósito é seu, o plano é seu. Toma aqui. E é o que acontece. E depois que isso acontece, irmão, Jonas é lançado, a gente sabe da história, tem um grande peixe, come Jonas, e Jonas, no ventre da barriga desse peixe, ele faz uma oração. Sabe como é que começa essa segunda etapa aqui, dele que está fugindo da presença do Senhor, por não ser submisso ao propósito e ao plano que Deus tem para a vida dele? Ele começa dizendo assim no capítulo 2, Jonas veio no ventre do peixe, orou ali, e a oração, ele disse assim, naquela oração: na minha angústia chamei o Senhor, e Ele me respondeu. Olha aqui para mim. Às vezes, a nossa força, olha aqui para mim, irmão, deixa os irmãos subirem. Às vezes, na minha e na sua força, a gente está impedindo que Jonas chegue na barriga do peixe. E só que é só na barriga do peixe que ele vai olhar para o Senhor e ele vai dizer: Senhor, socorre-me na minha angústia. Talvez é só na barriga do peixe que ele vai voltar a se relacionar com ele. Talvez é só na barriga do peixe que ele vai enxergar o quanto que ele depende dessa presença. Ele está lá, ele começa a oração assim. Foi preciso chegar até ali, irmão, para ele dizer: Senhor, na minha angústia eu te clamei. E olha aqui, irmão, ele clamou. E sabe o que aconteceu? O Senhor me respondeu. Porque na minha e na sua angústia tem resposta da parte de Deus, irmão. É claro que ele queria que ele fosse direto para Nínive. Ele não queria que chegasse a esse ponto. Mas se chegou a esse ponto, no mais profundo da angústia, ele está dizendo: eu vou responder, porque a minha misericórdia ainda está sobre você, ainda está sobre a sua vida. Sabe o que aconteceu ali?
Olha essa oração, irmão. Do vale do abismo eu gritei, e tu ouviu a minha voz, pois me lançou no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as suas ondas e as tuas vagas passaram por minha cabeça. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até o mais profundo dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizestes-me subir da sepultura, do meu estado de morte, aquele estado que eu estava, que eu queria fugir do Senhor, fugir da sua presença. Quando cheguei ali, naquele momento eu te supliquei, e o Senhor dali me retirou, me trouxe a vida novamente. E eu quero fazer nesse momento um paralelo com o Salmo que nós estamos lendo, os versículos 8, 9 e 10. Olha o que ele vai dizer: se subo aos céus, lá tu está. Se faço a minha cama no mais profundo inferno, lá está também. Se tomo asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Ainda que eu esteja no mais profundo abismo, o Senhor está lá. E ele continua na oração dizendo: ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu até a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que é misericordioso na sua vida. Irmão, todas as vezes que nós decidimos, nos nossos erros, idolatrias vãs, adorar outros deuses, o nosso corpo, às vezes até a nossa família, acima, qualquer coisa que seja acima de Deus, ele está dizendo: você esqueceu do Deus misericordioso, você esqueceu da misericórdia que está na sua vida, esqueceu, porque a Ele nós devemos, primeiro, a obediência que gera vida. Segundo, submissão diante do plano que é mais grandioso do que qualquer plano que você possa fazer. Vocês conhecem a minha história. E quando eu entreguei um sonho quase completo, concreto e muito bom, eu lembro do Espírito Santo soprando no meu coração: você quer viver os meus sonhos? Rasgue os seus projetos. E foi a resposta mais difícil da minha vida. Poxa, desde criança eu pratico para isso. O meu sonho chegou. Você é um cantor famoso. É isso. Será que eu não posso estar lá e não usar droga e não trair a minha esposa? E, irmão, foi muito clara a resposta de Deus: Jefferson, o seu sonho é bom para você? Eu tenho sonhos muito maiores. Eu tenho sonhos mais grandiosos que a sua mente não compreende agora. Mas se você entrar nesse caminho, você vai compreender. O que falta para mim e para você, irmão? Obediência, submissão ao que Ele planejou para mim e para a sua vida. Olha o que Ele está dizendo: quando a minha alma desfalecia, eu lembrei do Senhor. Eu lembrei do Senhor quando a minha alma estava morta. Eu lembrei do Senhor e Ele me respondeu. Infelizmente, Jeffersons, Jonas da vida, eles têm que chegar aqui para se lembrar do Senhor. Mas talvez não seja a realidade da sua vida na noite de hoje. Talvez você não precise, você possa atender o primeiro chamado. Lembra? Deus fez um primeiro chamado e Ele comprou passagens para outro lugar. Agora, depois dele chegar aqui, nesse estágio,
ele começa a falar: olha, eu não me entrego mais a essa idolatria vã. Com a voz de agradecimento eu te ofereço sacrifício e vou pagar esse sacrifício. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, então vomita. O comprometimento com a submissão daquilo que ele sabe de quem ele era no Senhor fez ele ser liberto de prisões da sua alma e na sua vida, trouxe ele de volta ao propósito de Deus. Aí no capítulo 3, o que acontece? Tem um segundo chamado do Senhor. Olha como Deus é bom, né? Talvez eu e você chamemos uma pessoa uma vez só, não foi, tchau, o barco partiu. Mas Deus ficou, agiu com misericórdia, e ainda mais uma vez agora, sim, ele atende. Ele vai falar: ó, veio a palavra do Senhor a segunda vez, dizendo: vai até a Nínive, Jonas. E ele vai lá, e agora ele faz o que era para ele ter feito desde a primeira vez. Ele começa a pregar, ele sai na cidade, andando na cidade lá, e a única pregação, a única frase que sai da boca dele é: olha, ainda 40 dias a Nínive, e ela será destruída. Ainda existe 40 dias, só tem 40 dias e ela vai ser subvertida. Ele sai na cidade falando isso. Eu quero te lembrar aqui, irmão, que ele está no meio de inimigos. E os assírios eram inimigos que, quando pegavam o pessoal de lá, eles jogavam em óleo quente para matar, arrancavam a orelha, arrancavam os olhos. É nesse lugar que ele está andando. É uma verdade também que talvez ele não queria estar lá, porque os assírios poderiam mais tarde invadir Israel. Então, se a mão de Deus vier sobre esse lugar, eles vão ser destruídos. Isso quer dizer o quê? Que lá nós vamos ter paz, não vamos ter guerra, e podemos ainda enriquecer com os despojos, se Deus matar todo esse povo aí. Só que não foi isso que aconteceu. Sabe por quê? Porque mesmo ele sendo um inimigo, os ninivitas creram que aquela palavra era a palavra de Deus. Eu estou falando para alguns nessa noite que vão crer que essa é a palavra de Deus. Isso fez com que aquela cidade não fosse devastada. Deus voltou, irmão. Voltou atrás. Deus falou: o rei tirou as suas vestes reais, se cobriu de pano de saco, no pó, se dobrou. Eles começaram a jejuar e a orar. E ele falou assim: ó, para tudo, todas as vendas, comércio, para tudo. Todo mundo de jejum e oração. E quem sabe Deus vai nos poupar. Quem sabe? Sabe o que aconteceu? Deus poupou. Porque Deus prega a sua palavra para que haja arrependimento. Deus está trazendo uma palavra para que haja arrependimento, e nisso existe uma nova relação com Ele. Deus poupou aqueles que creram nessa verdade. Eles se converteram. Irmão, Jonas não ficou feliz com isso. Você acredita? Ele não ficou feliz porque ele queria que a profecia se cumprisse. Um homem obstinado. E obstinado, às vezes a gente fala essa palavra e ela pode ser boa, ela pode ser ruim. Na maioria das vezes, quando a gente vê essa palavra sendo dita, a gente vê como alguém que persiste, obstinado, um cara firme. Mas nesse caso aqui é totalmente pejorativo, não é legal. Nesse caso aqui, Jonas, esse homem obstinado, era um obstinado de ser um homem que não se deixa convencer. É um homem inflexível, é um homem irredutível.
A Bíblia chama de uma dura cerviz, que não se curva, não se submete ao que o Senhor fez e fará na vida dele, ainda que tenha que levar ele no mais profundo abismo. Ninguém pode lutar com o Senhor. Você pode se colocar devagar de pé? Se coloque de pé. Fique aí no seu lugar, não saia do seu lugar. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, o teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Eu não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos seus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Talvez até a noite de hoje você fugiu de um propósito de Deus na sua vida. Você está aí escondidinho, às vezes achando, não, aqui o pastor não me vê, mas eu quero dizer que Deus te vê. Me deixa aqui, se for preciso eu vou pro fundo desse mar. Não é uma escolha inteligente, meu irmão. Você não precisa passar por isso. E se talvez você está aqui e você está exatamente aí, eu quero te lembrar que quando você clama a Ele, Ele está pronto a te responder na noite de hoje. Aliás, essa palavra já é uma resposta à sua vida. Porém, na hora em que nós liberamos a Ele a angústia da nossa alma, existe um segundo chamado acontecendo. E esse segundo chamado acontece hoje na sua vida. E Ele te pergunta: filho, qual é a sua resposta? Se a sua resposta é sim, sai do seu lugar e vem aqui na frente, em nome do Senhor Jesus. Chega desse tempo, irmão, na sua vida. Chega de fracasso. Chega de um tempo onde você só diz que não dá mais. Ei, sai do seu lugar agora, em nome do Senhor Jesus. Chegou o tempo de você gritar a Ele a sua angústia. Chegou o tempo de você ser submisso à vontade dEle. É agora, é hoje, estar diante da presença dEle e dizer: ei, Senhor, se no primeiro chamado eu vacilei, se no primeiro chamado eu não fui, se no primeiro chamado eu não fiz, eu não vou recusar a segunda chamada que vem da sua parte, que vem da sua voz. O momento é hoje.
hoje, na noite de hoje, saia do seu lugar, irmão, em nome de Jesus. Ela é só a primeira, mas eu sei que essa palavra é contigo, é com você. Ei, chega de se esconder, chega de fugir, chega de fugir. Oh!